E como vi pessoas reclamando para mim, tem tantos anos que não saio disso. Ó, você já orou? Já. Já jejuou? Já. Saiu? Não. Começa a pensar se Deus não está te ajuizando. Porque as pessoas dizem que isso acabou, mas isso não acabou. Não sei, mas Yeshua me tira de tudo. Yeshua não vai contra o Pai, não, meu irmão. Você acha que Yeshua vai contra o Pai? Hein? Eu vinha fazer a vontade de meu Pai que está no... Então ele não vai contra o Pai. Não, mas ele morreu, então isso aí não está valendo não, você pode fazer o que você quiser. Não é assim não, meu irmão. Salvação não é assim. Não sei se vocês sabem, quando nós hoje em dia lemos e tomamos conhecimento que Israel fez o que era mal aos olhos do nosso Pai Celestial, ainda que ele tenha feito maravilha diante de Israel, nós acabamos não entendendo, não é verdade? A gente fala, poxa, como que Israel fez isso? Né? Quem já falou isso? Todos nós. Como Israel fez isso? Pô, se fosse eu não faria. Hein? Quantos de nós aí já não fez isso? Não entendo Deus. Israel peca, ele perdoa. Peca, ele perdoa. Não é? Você acha que Deus é diferente? Então ele faz a mesma coisa contigo. Ele é misericordioso. Nós acabamos pensando uma coisa errada. Como Israel fez isso, como eles viram milagres que nenhum de nós viu, nós esquecemos que Israel é composto de meros homens como nós. Parece que as pessoas viajam aí, né? Como se um judeu não fosse um homem como nós. Não é? Como se fosse, sei lá, um semideus. Não é não, meu irmão. Judeu é um homem como nós. Tá bom? Então, se ele é homem como nós também fazemos a mesma coisa. Olha que coisa ruim. Veja lá no Salmo 9:20. Yud Revavirê põe, estabelece medo e temor. Ó, para que as nações saibam que não passam de meros homens. E o que é o termo mero? Você sabe? Não é só isso, não. Carrega a ideia de insignificância também e de transitoriedade. Viu? E mais, travou minha língua. Vulneráveis. Ficou mais fácil. Então, quando a palavra fala mera, ele está dizendo que nós somos transitórios, todos nós morremos, que nós somos vulneráveis, basta uma tempestade passar aí, se você estiver na rua, tem um buraco, tu cai e já era. Então você é vulnerável. E nós precisamos tomar consciência disso, porque às vezes nós não tomamos consciência que nós somos vulneráveis. Porque a carne dá a impressão para nós que nós somos potentes e fortes. A carne é terrível. Aí quando vem a doença, ai meu Deus, o que eu fiz? Você é vulnerável. E você não tem consciência desse seu estado. Viu? Agora, pegando aqui, nós somos finitos, né? Pegando aqui o gancho do finito, uma das razões de Israel fazer o que era mal aos olhos de Yud Revavirê é uma coisa que vemos hoje em dia entre nós, seguidores de Yeshua. Exatamente o que vemos. Infelizmente. Quantos de nós não viu filho de crente abandonar a fé? Levanta a mão aí quem nunca viu. Ué, pois é, nós vemos e até questionamos isso. Escute com atenção uma das razões deste fazer o que é mal aos olhos de Yud Revavirê. Vamos lá em Juízes 2, de 8 a 11. Morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor,
com a idade de 110 anos. Quem quer viver até 110? Todo mundo quer, né? Então, anda no caminho do Senhor. Amém? Viu? Vocês aí? Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração de Josué. Olha que coisa. Toda geração. E outra geração após ele se levantou. Eita, aí, João. Noa, você é outra geração. Vocês estão se levantando. E vocês precisam ser disciplinados. Porque senão vocês vão se perder. Ó. E outra geração após ele se levantou que não... O que está escrito aí? Que não conhecia a Yud-Heh-Vav-Heh. Eita. Vocês estão se levantando. Nem tampouco as obras que fizera a Israel. Ó. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins, os Baal, e seja lá qual demônio é. A nova geração já não conhecia nem o Senhor, nem as maravilhas que o Senhor fez para Israel. Não é Atos que Yud-Heh-Vav-Heh, não é à toa que Yud-Heh-Vav-Heh diz lá em Devarim 6, de 6 a 7, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, nós lemos isso hoje, esteja em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos. Ouviu? 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 Veja Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Efésios 6, 4. E vós, pais, eita, era com papai, não provoquei a ira os vossos filhos, mas criai-os na disciplina. Ouviu? Essas crianças precisam de disciplina e admoestação do Senhor. Cabe a nós ensinar a nova geração sobre a existência do verdadeiro Criador da vida. No entanto, presta atenção, há duas razões pelas quais essa verdade muitas vezes não é transmitida. Cabe a nós, pais, transmitir para os nossos filhos. Mas existem duas razões fundamentais que impedem essa transmissão da verdade aos nossos filhos. Presta atenção. A primeira é que a geração anterior falhou nessa missão. Primeira razão. Olha aí. E aqueles que vieram depois não conheceram Yud-Heh-Vav-Heh, nem aprenderam que ele é o Criador que governa todas as coisas. Uma das razões é que nós falhamos no ensinamento dos nossos filhos. Essa é uma razão. É a primeira. A geração anterior pode falhar. A segunda razão, presta atenção, crianças. A segunda razão é que o mundo incentiva os mais jovens a rejeitarem o conhecimento transmitido pela geração anterior. Já percebeu isso? Meu pai é careta, minha mãe é careta, meu pai é velho, minha mãe é velha. E isso já passou. Isso é o mundo. Isso é o mundo que inculca isso em vocês para vocês não receberem a transmissão da verdade.
E aí vocês fazem bagunça, corre. KKKK, ri muito. Agora que vocês estão rindo. Porque se continuar assim, lá no futuro, a coisa vai ficar estreita para vocês. Por isso que a gente tem que disciplinar enquanto há tempo. Isso é uma dinâmica maligna. Quando você não quer ouvir a tia ensinando lá a verdade, é uma dinâmica maligna que está ocupando a sua vida, viu, Brian? Deu para ouvir? É uma dinâmica maligna. É um processo. É o diabo que está operando na vida de vocês. Sabe para quê? Para tapar o ouvido de vocês e vocês ficando fazendo gracinha e um mexendo com o outro. O diabo gosta, porque ele ganha a alma de vocês. Ainda que a gente não queira, mas ele ganha. É uma dinâmica maligna. Inclusive, entre os que creem no Senhor, muitos se esforçam para ensinar a nova geração o caminho que deve seguir. Mas ainda assim, muitos jovens dão ouvido ao mundo e acabam rejeitando a verdade. Que vocês não sejam assim. Viu, Brian? Que você não seja assim. Que você não seja assim, nem você, Noah. Porque se rejeitar, vocês vão perecer. E ninguém vai poder ajudar vocês. E quando não conhecemos ou rejeitamos Yud Revavirê, o verdadeiro Criador, nós afastamos-nos da verdade. E sem alternativa, qualquer um de nós, invariavelmente, inclusive Israel, acaba servindo aqueles que, por natureza, não são deuses. Não tem jeito, vocês vão servir o diabo. Deu para entender? Serve. Se você não serve a Deus, você serve o diabo. Não tem meio termo. Deu para ouvir? Hein, gente? Se não serve ao Senhor, tu serve ao inimigo. Não tem jeito. E ele tem autoridade. Veja o que está escrito em Gálatas 4:8. Ó. Outrora, antes, quando não conhecias a Yud Revavirê, servíeis aos que por natureza não são. Não tem jeito. Se vocês entram aqui, se vocês rejeitam aquilo que estão ensinando a vocês lá, um dia vocês vão de servir o inimigo de nossas almas. Isso serve para os adultos também. Não tem jeito. Não é uma questão, eu não sirvo o Senhor, mas também não sirvo o inimigo. Não existe isso no mundo. Ou você serve a Deus e ao seu filho, ou você serve o inimigo. Ah, mas Rafael, eu não estou nem lá nem cá. O Senhor te vomitará, porque morno o Senhor não se agrada. É por essas duas razões que a nova geração que se levantou em Israel não conheceu a Yud Revavirê. Então serviu por natureza aqueles que não são deuses. Veja em Juízes 10:6. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos de Yud Revavirê e serviram aos Baalins. Olha aí, ó. E as Astarotes, a rainha do céu, e aos deuses das Sírias, e aos deuses de Sidom, e os deuses de Moabe, dos Amonitas e dos Filisteus, e abandonaram o Senhor e não o serviram. Aí vai para o centro espírita, vai para o catolicismo, né? Vai para a adivinhação, aí começa. Porque não serve a Deus, você vai servir o inimigo. Vai para a imagem de escultura, mas como você já ouviu que imagem de escultura não é bom, então você vai para o centro espírita, que lá só tem demônio, aí, mas tem imagem de escultura também. Aí vai para o centro mesa espírita. Não, porque eu quero saber o que vai acontecer. Aí começa, meu irmão, e afunda. Tá bom? E morre. É por essas duas razões, viu, gente? E quando servimos aos demônios e os ídolos, que por natureza não são deuses, eles se tornam laços. E para que serve laço? Pois é.
Exatamente isso que está lá no Salmo 106, 36. Serviram aos ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Ficaram presos. Tá vendo aí? E a confusão fica tão grande sem o conhecimento da verdade que muitos servindo aos demônios pensam que estão servindo a Deus. Sabia disso? Você chega para o cara e pergunta: você está servindo a Deus? Estou. Ele acha que está. Você vai para o idólatra: você está servindo a Deus? Estou. Porque a confusão é muito grande. E às vezes até as pessoas que estão dentro da igreja de Yeshua olham para eles e dizem: não, eles também estão servindo a Deus. Ficam confusos também. E acha que não, o que, que tem? É escolha deles. Não é escolha. Não é escolha, não. Eles são obrigados a servir os Baalins, os demônios, Astarote. São obrigados. E isso lhes serve como laço. E aí as pessoas começam a achar que eles estão servindo a Deus. Veja Tito 1,16. Olha só o que ele fala. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam. Sendo abomináveis e desobedientes, ouviu, meninos? E réprobo para toda obra. Que palavra esquisita é essa, réprobo? Não é para você botar nome de filho. Réprobo. É, também. Ela tem uma conotação muito negativa, né? Ela se refere a alguém que foi rejeitado, reprovado e mais, condenado ou considerado nesse contexto da palavra rejeitado por Elohim. Já foi rejeitado. Devido à sua falta de fé ou comportamento pecaminoso por falta de conhecê-lo. Aí as pessoas ficam dizendo: a lei de Deus acabou. Aí o cara faz o que quer e aí começa a servir a quem? Os Baalins. Mas Moisés, tem que prestar atenção em Moisés. Moisés experimenta e nos revela algumas características de Yud Reva Verê. Vamos lá em Êxodo 34, de 5 a 6, que no original está assim, ó. E desceu Yud Reva Verê na nuvem e se pôs de pé com ele ali. Ó. Em português não aparece isso, aparece? Mas no original aparece. É como se Deus tivesse ficado de pé ao lado de Moisés. Olha que coisa tremenda. Tendo Yud Reva Verê, não, e proclamou o nome dele. Eu sou Yud Reva, Ani Yud Reva Verê. Ó. Tendo Yud Reva Verê passado perante Moisés, ele parou do lado de Moisés, falou o nome dele e passou do lado de Moisés. Aí Moisés proclamou Yud Reva Verê, Yud Reva Verê. El, misericordioso, compassivo, tardio em irá e grande em beneficência e verdade. Emet. Olha só. Yud Revavê revelou-se a Moisés e ele não apenas experimentou essa manifestação divina, mas também proclamou para que todos os homens ouçam e entendam como é o nosso Criador, nosso Pai Celestial. Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irás e abundante em bondade e verdade. Lá no original está emet, verdade. E sendo Yud Revavê assim, dessa maneira, ele olhou para aquela geração perdida e teve misericórdia e buscou livrar seu povo da própria ignorância espiritual. Deus é bom, né? Então agora você não vai ficar dizendo: por que Israel pecou e Deus foi lá e perdoou? Porque ele te perdoou também. É por isso. Com o mesmo perdão que ele perdoou, com a mesma misericórdia que ele teve em Israel, ele tem conosco também.
E com a mesma misericórdia que ele teve conosco, ele terá com Israel de novo. Amém, meu irmão? É porque ele é misericordioso, tardio em irá, grande em benevolência e cheio de verdade. Ó, Moisés experimentou ele. Você sabe o que é isso, gente? Eu não sei. Você sabe? Ele parou do lado de Moisés e ele falou assim: eu sou, deve ter falado no ouvido, eu sou o Yud Revaverê. Ele, opa! Aí ele passou na frente dele, ele falou Yud Revaverê. E sentiu, porque Deus não falou eu sou misericordioso. Ele sentiu, Deus se revelou a ele. E ele revelou ao homem. Que coisa, que experiência, só Moisés teve. Então, Deus sendo assim, misericordioso, ele veio visitar o seu povo e tirar aquela geração da ignorância espiritual. Veja em Juízes 13, 2 a 3. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos, mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca deste à luz, porém conceberá e terá um filho. Deus é poderoso ou não é? Deus pode mudar a tua vida? Se tua vida está estéril, ela pode produzir? Pode ou não pode? Tu crê? Hein, meu irmão? Tu crê ou não crê? Está dentro do teu coração aí a coisa. Agora, eu não sei se vocês já perceberam, mas a ideia de Yud relevantar mulheres estéreis antes de momentos de libertação ou grande mudança em Israel aparece algumas vezes na Bíblia. Você já percebeu? Pois é. Pois é. E isso precisa prestar atenção, meu irmão. Nada é à toa, concorda? Nada é à toa. Você precisa prestar atenção. Por que Deus abre a madre? Poder ele tem, até para fechar. Eu perguntei isso não. Eu perguntei por que ele abriu. A razão não é porque ele tem poder ele tem. Não é? Eu prestei atenção nisso. Orei. Não é uma regra. Não é. Mas há diversos casos em que Yud Revavirê transforma a esterilidade em fertilidade como parte do seu plano de salvação e de libertação, especialmente ao preparar libertadores importantes para Israel. Lembra? Sara, mulher do pai Abraão, Rebeca, esposa de Isaac, Raquel, esposa de Jacó, Ana, mãe do profeta e juiz Samuel, Isabel, mãe de João e Messô, todas eram estéreis. Mãe de Sansão, eu vou falar. Também, tá certo. É porque eu não quis falar agora. Então, isso não é à toa, meu irmão. Tá bom? Me parece que os libertadores de Israel geralmente são unigênitos. Ó, o que é unigênito? Então a madre tem que estar cerrada. Porque senão não seria unigênito. E quem que é unigênito? Quem desceu unigênito? Pois é. Olha como é que Deus trabalha. Exatamente prefigurando quem? Yeshua, que veio como unigênito de Yud Revavirê. Veja João 1,14. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, os salvadores em Israel, quando Deus levanta, eles tipificam Yeshua. Todos são unigênitos. Agora, por que eles são unigênitos? Por quê? Essa é a pergunta que não quer calar. Por quê? Você não pensou, não? Pensa aí. Por quê?
Hein? Eles tipificam Machia. Por que que Yeshua desce unigênito? Unigênito é o único gerado por Deus. Então todos nós não éramos filhos de Deus, éramos filhos do diabo. E a função do Salvador é trazer filhos dos diabos e transformá-los em filhos de Deus para se tornar primogênito dentre muitos irmãos. Então, como Israel estava em pecado, todos eram filhos do diabo. Então, levanta Deus um libertador unigênito para buscar arrependimento em Israel, para ele se tornar primogênito dentre muitos irmãos. Deu para entender? Ou eu fiz bater o, o bit com byte, sei lá. Ou o tico com teco. Você entendeu, gente? Sério? Hein? Deus só levanta libertador quando o povo está afastado. Então, o único que é filho de Deus ali é o libertador. Por isso ele é unigênito. Para trazer outros para ele se tornar primogênito dentre muitos irmãos, que é exatamente isso que Yeshua veio fazer, ó. Para assim trazer outros filhos de Israel, para que ele não seja o único, mas sim o primogênito dentre muitos irmãos. Veja Romanos 8:29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, quando ele chegou aqui na terra, tinha filho de Deus na terra? Por isso que João Batista chamava todo mundo de filho da serpente. Então, todo libertador em Israel, geralmente, é unigênito, para trazer muitos irmãos ao arrependimento. Exatamente o que Yeshua tem feito. Entendo que eles tipificam o Machia de Israel, que veio como unigênito e volta para o Pai como primogênito dentre muitos irmãos, e ele conta contigo. Viu? E se você observar o que o anjo do Senhor disse à mulher de Manoá, vamos ver? Juízes 13, versículo 4. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma imunda, impura. Eita, não pode comer coisa impura. Isso é muito parecido com o que o anjo disse a Zacarias, pai de João, lá em Lucas 1,15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Pois todos os dois são nazireu de Iude Revavirê, desde o ventre. Veja o que o anjo diz à esposa de Manoá em Juízes 13:5. Porque tu conceberá e terá um filho sobre cuja cabeça não passará navalhas. Porquanto o menino será nazireu de Iude Revavirê, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então, quem é nazireu tem cabelo grande. A navalha não pode passar na sua cabeça. É por isso que as pessoas do Ocidente, quando viram João, têm João como um louco, né? Porque ele tinha muitas tranças, não é? Então, como eles não entendem, eles acabam vendo João como assim um louco, né? Que ficava no deserto e comia mel e coisa. Mas é porque ele era nazireu de Deus. Então, todos aqueles que são nazireu de Deus, fica de cabelo comprido. Amém? Você vai ver que Sansão tinha 7 tranças. Ele fazia. A ponta do cabelo de Sansão era o cabelo de bebê que ele tinha, porque ele nunca cortou o cabelo. Amém? Primeiro, vai entender a palavra nazireu. Vem do hebraico nazir, que significa consagrado ou separado para Yud Revavirê. Ou seja, este que vai nascer separado desde o ventre de sua mãe para servir ao Senhor. Terá cabelos compridos, pois Nazireu não pode cortar cabelo, e também já é
separado de sua geração. Por quê? Por que que ele é separado já da geração? Por isso, minha irmã. Porque se eu me contamino, como poderei libertar os outros? Deu para entender? Então Deus santifica, purifica e envia, porque se eu me misturar, eu não terei autoridade para cumprir libertação divina. Amém? Não tem. Tá bom? É por isso mesmo. Para não transgredir da mesma maneira que o povo transgride, e então possa ter autoridade espiritual para libertar o povo. Logo depois que o anjo do Senhor falou à mulher de Manoá, ela correu e foi contar a novidade para o marido. Que novidade, hein? Juízes 13, de 6 a 7. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Elohim, é assim que está no original, Ish Elohim, veio a mim, sua aparência era semelhante à de um malar de Elohim, um anjo de Elohim. Tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Elohim desde o ventre materno até o dia de sua morte. Ele é um nazireu perpétuo. Nasceu nazireu, morreu nazireu. Tem nazireu temporário. Se você quiser fazer um nazireato, você pode. Sou obrigado? Não, mas você pode. Se você fizer, você fala assim: Senhor, vou fazer um nazireato por 70 anos. Quando terminar os 70 anos, aí você pode raspar o cabelo. Amém? Tá bom? É nazireato. Você faz por quanto tempo você quiser. Então, o menino que vai nascer terá um nazireato por toda a sua vida. Logo, Manoá suplica a Yud Revavirê para que o homem da parte dele venha de novo em sua casa. Então ele vai orar, Juízes 13, versículo 8. Então Manoá suplicou a ela, Yud Revavirê, e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Elohim que enviasse venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Yud Revavirê, a palavra diz que ouviu a oração de Manoá e atendeu ao seu pedido. Olha, Juízes 13, 8. Então Juízes 13, 9. Elohim ouviu a voz de Manoá e o anjo de Elohim veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Gente, quem que orou? O marido, cara, Manoá. E por que que o anjo foi para a esposa? Lembra do, como é que ele chama, dos árabes? Que o menino gritou, a mãe orou e o anjo atendeu o menino. Ismael, perdão. Olha só, a mulher clamou, o marido clamou, mas o anjo foi lá na mulher. Isso me chama a atenção, sabia? Isso me chamou a atenção. Embora seja Manoá o marido que faz a súplica em oração, e está escrito que Elohim ouviu a voz de Manoá, o anjo de Elohim retorna mais uma vez a sua esposa e mais, o marido não está com ela de novo. Não era mais fácil ir logo nele? Hein? Será que Deus está querendo fazer a mulher correr um pouco, fazer atividade física? Hein? Será por quê? Hein, gente, vocês não pensam, não? Pensa aí um pouquinho. Não. Hã? Não, 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 não. A mesma razão que aconteceu em Gênesis. A porta é a mulher. A mulher que fala com o marido. Amém? É por causa disso. Deu para entender? O anjo não poderia ir direto a Manoá. Creio que isso acontece porque a mulher é a porta de entrada da criação. Então a mulher de Manoá
não perdeu tempo e correu para avisá-lo. Veja em Juízes 13, 10 a 11. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, notificou a seu marido e lhe disse: Eis que me compadeceu, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste a esta mulher? Olha o que ele responde: Ani, eu sou. Eita, tem que prestar atenção, meu irmão. Ficou com a pulga? Eu fiquei com a pulga, com a formiga. Então, confirmado que era o mesmo homem, Manoá pergunta a ele em Juízes 13, 12. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Você percebeu nessa frase que Manoá já creu? Ele já creu. Ele não viu, mas já? Ele já acreditou. Você percebe que ele creu, mesmo sem ainda ver a gravidez de sua esposa. E essa fé é agradável a Yud Revavier, pois está escrito em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Yud Revavier, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Yud Revavier creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Visto que Manoá já crê e aceitou, o anjo vai responder a ele. Veja em Juízes 13, de 13 a 14. Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Com isso, Manoá se deu satisfeito e vai cumprir o que está escrito lá em Hebreus 13, 12. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram malar, anjos. Amém? Você não esqueça da hospitalidade não, viu, meu irmão? Não esquece, não. A hospitalidade pode ter consequências inesperadas e abençoadas. Um exemplo clássico é o relato do pai Abraão em Gênesis 18. Você vê lá. Quando ele recebe 3 visitantes, 2 deles eram anjos e o terceiro, com absoluta certeza, era o filho de Yud Revavier. Então, Manoá faz exatamente o que o pai Abraão fez. Veja em Juízes. Então, Manoá, Juízes 13, 15. Então, Manoá disse ao anjo de Elohim: Deixa que te detenhemos para que te preparemos um cabrito. Mas o anjo respondeu a Manoá. Veja em Juízes 3,16. Porém, o anjo de Yud-Hevavhe disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. Sabe por quê? Ele não veio comer pão, ele veio fazer a vontade do Pai que está nos céus. E se preparares holocaustos, a Yud Revavier oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo de Yud Revavier. Holocausto só se oferece ao nosso Pai Celestial. Por isso que Yeshua foi dado em holocausto ao Pai. Então Manoá faz a mesma pergunta que seu antepassado Jacó fez com a visita do mesmo anjo de Yud Revavier. Veja em Gênesis 33, 28 a 29. Então disse: Já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Elohim e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que pergunta pelo meu nome? Ele não fala isso. E o abençoou ali. Só que o anjo não fala nada a Jacó sobre seu nome. Porém, a Manoá, o anjo, nos diz
uma coisa muito importante. Veja a pergunta de Manoá em Juízes 13, 17, 18. Perguntou Manoá ao anjo de Iude-Revavier: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honraremos? Respondeu-lhe o anjo de Iude-Revavier e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Uma clara referência a Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, forte, Elohim forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que claramente fala de Yeshua, ou seja, o anjo de Iude-Revavier é, na verdade, seu filho. É por esta razão, gente, que o anjo de Iude-Revavier diz: eu sou, em Juízes 13, 11. Então, se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Agora, você já percebeu quantas vezes no Evangelho Yeshua fala: eu sou? Hein? Quer ver? Você já prestou atenção nisso? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Está vendo aí? Veja em João 5, de 56 a 58. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Yeshua: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ó. E enfim, João 4, 25, 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um ungido, chamado Machia. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Yeshua: eu sou, que falo contigo. Então, é muito assim, a Bíblia é muito clara, muito simples. É só prestar atenção nela. Naquele tempo, o menino que nasceu para libertar Israel de seu castigo de 40 anos sob o domínio dos filisteus foi Sansão. No entanto, meu irmão, em toda a obra de salvação, Yeshua está sempre presente, mesmo que Israel não compreenda plenamente no momento. Melhor dizendo, em toda a obra de Iude-Revavier, seja de criação ou de redenção, seu filho Yeshua esteve, está e sempre estará envolvido nelas. Shabbat Shalom. Glórias. Glórias. Não é bonito isso?